Espero que a estratégia não seja a mesma do 3-0, né? Que foi no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro, quando o Dorival entra de maneira completamente errada, num 3-5-2, mas fazendo meio de campo com que não marcava nem consulta, né? Com Bidon e Garro. Aí é brincadeira, você não vai marcar ninguém dessa maneira. Eu acho que a lição está aprendida. Eu imagino que a estratégia que ele fala é uma estratégia que o time já mostrou que é um 4-3-1-2, com seus três volantes, seja eles quais forem, porque não dá para você não povoar o meio de campo. O Dorival, inclusive, acerta no primeiro turno, foi Corinthians 0, Cruzeiro 0, mas o Corinthians joga melhor que o Cruzeiro, não sofre nada diante do Cruzeiro em casa, o Cruzeiro até então líder, e colocou o Charles no meio. Forçou o meio, reforçou a marcação, o time se comporta muito bem em casa. Poderia ter vencido. Esse que deu entrevista, que aliás é um baita lateral esquerdo, que joga esse cara, é impressionante. Os passes que ele dá, os passes entre. Prestem atenção no lateral esquerdo do Cruzeiro, eu acho ele muito bom jogador, vigor físico, bons passes, bons toques. Eu acho ele muito, 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 muito bom jogador. E ele tira uma bola, inclusive, em cima da linha, se eu não me engano, foi ele que tirou em cima da linha. O Corinthians joga bem. E aí, no segundo turno, o Dorival faz tudo ao contrário. Tem amigo meu, corintiano, que fala: não, fica tranquilo, o Dorival entrou tudo errado, que era só para não mostrar para o Cruzeiro o que ele ia fazer na semifinal, que ele vai ser diferente. Ele só quis fazer de propósito, errar e tomar o 3-0, tal, brincando de que foi uma estratégia errada. Então, o que eu espero do Corinthians é isso: um sistema que reforce o meio, que você possa ter marcação em Lucas Silva, em Lucas Romero, sobretudo em Matheus Pereira, não deixar a bola chegar no Matheus Pereira, tem o Christian que faz esse movimento para dentro, como se fosse um terceiro volante do lado direito, num vigor físico absurdo, e aí do lado esquerdo, normalmente ali, ou Arroio, ou Sinisterra, e aí a referência depois com o Caio Jorge. O Cruzeiro a gente conhece, o Arnaldo sempre alertou aqui, né? É o time que todo mundo conhece, do goleiro ao ponto esquerda, jogaram da mesma maneira o campeonato inteiro. Até quem não acompanha o Cruzeiro, quem é de outro estado, normalmente sabe o time do Cruzeiro. Você consegue muitas vezes escalar o time do Cruzeiro até com antecipação, porque é um time que todo mundo sabe o jeito que joga, a maneira que joga, como se fosse aquele modo antigo aqui do futebol brasileiro, né? Na década de 90, 2000, você tinha o time titular e uma outra mudança. O Leonardo Jardim fez isso, deu certo, fez um baita brasileiro, um brasileiro enorme, de terceiro lugar o tempo inteiro, foi bastante regular. Infelizmente, para o Cruzeiro, dois players fazem algo muito fora da curva, muito mais do que a pontuação que precisa para ser campeão normalmente, e aí ficou difícil para brigar pelo título. Mas fez um baita brasileiro, chega muito mais confiante, com seus jogadores melhor fisicamente, claramente muito melhores fisicamente, praticamente nenhum com problema. O Corinthians, ao contrário, várias dúvidas, vários problemas. Quando a gente mostrar o campinho, vocês vão perceber pela quantidade de parênteses, a quantidade de dúvidas que possam ser colocadas, de jogadores importantes que podem ficar fora, e o Corinthians chega dessa maneira. O Cruzeiro já não. Para mim, chega no melhor momento, fisicamente também melhor, sem muita dúvida tática de nada, vai jogar diante do seu torcedor e também não adianta ignorar, é o maior campeão desse torneio, tem 6 títulos da Copa do Brasil, uma tradição absurda. Não adianta o corintiano querer ignorar isso, porque isso que eu acho que isso sim faz parte. Se fosse invertido, o corintiano se orgulharia muito e estaria muito confiante. Falou: esse torneio é um torneio que faz parte da história desse clube, e então o cruzeirense tem todo o direito de fazer o mesmo. Eu prevejo muitas dificuldades para o Corinthians, mas sinceramente um Corinthians focado, não esse Corinthians da reta final do Brasileiro, que poderia ficar em oitavo e terminou em 13º com aquela derrocadinha final absurda, né? De 7 jogos e uma vitória só naquele clássico contra o São Paulo. Um Corinthians focado, um Corinthians bem organizado taticamente, sem querer inventar moda, o Dorival, eu acho que tem sim condição de encarar, aí fica 50% para cada lado, porque o Corinthians mostrou, sobretudo nos 2 mata-matas contra o Palmeiras, que é um dos times mais fortes do país, que tem condição de encarar todo mundo. Mas para isso precisa estar focado, com postura, com comportamento que na reta final do Brasileiro claramente não teve, e aí cai para 13º. Até hoje a gente fez um levantamento, uma apuração nossa, o Corinthians deixou, olha aqui, Corinthians deixou de ganhar, jogou na lata do lixo
30, 31 milhões ao cair de oitavo para 13º. Acreditem se quiser, porque em 25 começou o novo contrato de TV. E esse dinheiro que eu estou falando é daquela parte da posição final do campeonato. Então você tem 40% igual para todo mundo e depois um bolinho pelo número de jogos transmitidos e depois mais um bolinho, mais um pedaço, um percentual pela posição final. E essa queda do Corinthians, o clube calcula ali internamente, quase 30 milhões deixaram de entrar simplesmente por cair de oitavo, nono lugar para 13º. Então, a derrocada já aconteceu, a chave tem que ser virada e virou. Acho que quando chegaram aqui ontem já ficou isso claro. O torcedor estava na porta do hotel, soltou rojão, soltou fogos. E eu imagino que sim, o Corinthians terá outro tipo de postura nessa partida. Bom, estava falando sobre provável escalação, reforçando o meio e tal. Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians que enfrenta o Cruzeiro. O Vessa já tinha adiantado que vai ter muitos parênteses aí. Vamos lá. Linha defensiva é essa aí, né, Vessa? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, certo? Isso. Dificilmente não será essa. Todo mundo aí sem problema. Aí começam os problemas. Ranieri ainda não sabe se joga porque não está a 100% fisicamente, certo? Isso. Um problema no tornozelo, não treinou nos últimos 2 dias e é possível que não jogue. Aí Maicon de um lado, Carrilho ou o André Luiz. É isso? Numa busca pelo André, seria um menino com mais força física, com mais poder de marcação, podendo fazer isso. E aí, claro, se o Garro jogar, e eu já vou lá para o meio, se o Garro jogar, o Bidon tem chance de entrar também como volante, um pouquinho atrás, no lugar do Carrilho, talvez, enfim. Então, seriam basicamente, você vê, você tem aí 5 volantes, 6 volantes para 3 posições, além dessa dúvida do Garro, que poderia impactar no posicionamento do Bidon. Isso, aí o Bidon ou o Rodrigo Garro, que do trio Gin é o que está mais em dúvida, né, se joga. O Memphis fez uma preparação super especial e tal, e vai pro jogo. E aí tem o Yuri Alberto, que também não está nas melhores condições, ou o Gui Negão. E aí, Arnaldo, tá bom ou tá ruim? Na verdade, o ideal seria o Corinthians ter fisicamente os seus principais jogadores para essa primeira partida, né? E acho que vai pesar muito para o Dorival, de fato, quais as condições, o que eu apontava ontem, né? Se é um jogador longe das melhores condições, você pode até colocá-lo com os outros 10. Mas se você levar em consideração, Yuri Alberto não está bem, Rodrigo Garro não está bem, Ranieri, isso foi uma surpresa, esse problema no tornozelo não treinou os 2 últimos dias. Teria uma participação importantíssima, aliás, o Ranieri, em relação ao Matheus Pereira. E aí, eu acho que se ele não jogar, até cresce a chance do André, pela saúde mesmo. Então, eu acho que é menos despiste e mais dúvida das condições. Porque se ele tivesse com o seu time principal ele colocaria o time principal. Sem grandes parênteses. Isso. As dúvidas é menos estratégia e mistério e mais uma questão de, cara, como é que eu vou, como visitante, tem o jogo da volta, se eu vou jogar o jogo da volta daqui a pouco, no domingo, não é lá longe, escalar um time pensando que são 2 tempos, né, que eu jogo o primeiro fora e o segundo em casa. E alguns jogadores, eu acho que dessas dúvidas aí seriam mais importantes em Itaquera do que no Mineirão. Talvez passe por aí a estratégia inicial do Dorival. A ver. Bom, vamos colocar o provável Cruzeiro também, e aí o Massa já comenta tudo de uma vez. Ó o Cruzeiro, aí como disse o Vessone, o Massa, sem asterisco, sem parênteses, sem nada, olha lá. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique Bruno. Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Pereira. Christian, Arroio ou Sinisterra, essa é uma questão. E Caio Jorge. Vamos considerar que é um senhor time, não? Desculpa, Massa, um parênteses. O Wanderson, né, que era o jogador que se machucou no jogo com o Palmeiras, que era o cara da ponta esquerda, né, que essa vaga disputada por Arroio e Sinisterra, ele se recuperou minimamente, mas de qualquer forma ele está suspenso por esse primeiro jogo. Então ele não jogaria, né? Não começaria jogando, mas ele poderia estar à disposição depois daquela lesão. Talvez no jogo da volta ele possa
jogar. E aí, se ele tivesse aposto, seria o time de sempre. De sempre, desde a terceira rodada do Brasileiro. Mesma escalação. É um time respeitável, hein, Massa? É bom time. O que equilibra esse time do Cruzeiro são os dois caras de lado, né? O Christian, e aí o Sinisterra é um jogador mais ofensivo, talvez o Arroio. Os dois têm característica parecida, mas essa é a minha dúvida ali no Cruzeiro, quem é que vai dar equilíbrio pro time? Porque o Matheus Pereira não marca ninguém, nem consulta, como diz o Vessa, e o Caio Jorge dá aquela cercada, né? Cercando galinha. Ah, a galinha tá aqui, tá ali, não pega de jeito nenhum. É igual o Arnaldo lá no sítio dele, quando as galinhas estão alvoroçadas, ele não vai nem se atreve. Então, é óbvio que me parece um time mais inteiro fisicamente, né? Me parece um time mais apto para entrar, e essa questão dos dois jogos muito próximos, ela pode definir o confronto para quem tiver mais inteiro clínica e fisicamente. É uma coisa para a gente pensar, porque normalmente, às vezes tem um jogo, né, no fim de semana e depois que é o segundo jogo da Copa do Brasil, quando ela é disputada no modelo que a CBF mudou, né? Uhum. Então tem uma quarta-feira, fim de semana Brasileirão, e a outra quarta-feira. Aí você maneja o fim de semana para poder ter uma semana de trabalho para o segundo jogo. E dessa vez não vai dar. Então assim, cara, no Corinthians para mim é muito claro. Eu tô achando o clima muito depressivo, tô achando o Vessa muito para baixo. Tô achando o corintiano muito para baixo, muito depressivo, muito desconfiado. E eu, se fosse o Dorival, não colocaria ninguém que está com dor. Ninguém. Ah, mas aí não tem Garro, não tem Yuri Alberto. Daí? Ia ser só o G do trio Gin. Não põe. Não, ia ser só o M, na verdade. Não põe, porque se você não pensar que são 180 minutos e não tiver consistência defensiva para jogar esse jogo, acaba a eliminatória hoje.